Olá, criaturas da noite! Bem-vindos à Casa Vega! E aqui nesse canal vamos falar de tudo da cultura pop. Esse ano tivemos o novo filme dos Caça-Fantasma. Esses filmes continuam os filmes clássicos, então vamos relembrar a franquia pra já entrar no hype. Who you gonna call? Você já deixou o like nesse vídeo? Não? Não! Então. Lançado em 1984, com o roteiro de Dan Aykroyd e Harold Ramis, sim, o Ray e o Egon são os criadores dos Caça-Fantasmas. Ray. Egon. Direção de Avi Reitman, o filme já foi um tremendo sucesso. A história começa com uma mulher sendo assombrada na biblioteca por um fantasma de uma mulher meio vitoriana, e esse viria a ser o primeiro caso dos Caça-Fantasma. Guarda bem essa cena. Depois somos agraciados com o logotipo e a música icônica, mostrando a fachada da Universidade Columbia de Nova York. Essa universidade é real. Várias pessoas da história americana estudaram lá, como Theodore Roosevelt, 26º presidente dos Estados Unidos, e Barack Obama, 44º presidente. Aqui já vemos o Dr. Peter Venkman, Bill Murray, o Dr. Ray Stantz, o Dan Aykroyd, e o Harold Ramis, o Dr. Spengler. Trabalhavam lá e já faziam pesquisas paranormais. Inclusive, você sabia que o experimento que o Dr. Peter Venkman está fazendo existe de verdade? É chamado de experiência de Milgram, que tinha como objetivo responder à questão de como é que os participantes observados tendem a obedecer às autoridades, mesmo que suas ordens contradigam o bom senso individual. A experiência pretendia inicialmente explicar os crimes bárbaros do tempo do nazismo. Agora, você lembra da mulher atacada por fantasma lá no começo do filme? Então, ela vem a ser o primeiro caso que o grupo dos Caça-Fantasmas vão investigar. E é nessa cena que eles encontram o ectoplasma pela primeira vez, que seria meio que um fluido que um fantasma solta por aí. Seria o famoso slime que a criançada tá brincando hoje em dia? Inclusive, capturei um aqui, ó. Eles encontram o fantasma da biblioteca. Ela ataca eles se assustam e saem correndo logo em seguida. Porque apesar de estudarem coisas sobrenaturais, essa é a primeira vez que eles conseguem de fato ver um fantasma. Depois dessa bagunça, a universidade resolve demitir os três. Nisso, resolvem juntar a habilidade de cada um e começar a criar o que seriam os caça-fantasmas. E uma coisa que acho que vocês não sabiam. Lembra o comercialzinho que eles montam assim que eles criam a empresa Caça-Fantasma? Aquele telefone existia na época. E quando as pessoas ligavam, caía na secretária eletrônica deles, falando que no momento não podiam atender, porque eles estavam caçando fantasmas. Eu queria muito ter ligado para esse telefone. Você queria ter ligado para esse telefone? Deixa aí embaixo. Logo, eles contratam a Janine Melmans, que é a secretária deles. E aqui entre nós, você sabia que ela dublava a personagem Betty do Toy Story? Além de ser a avó do Sheldon Cooper no Young Sheldon. Abre a boca, docinho, aí vem o trenzinho, piuí. E a Janine tem uma extrema importância para a equipe. Inclusive, ela que faz a entrevista do Winston Zeddemore, vivido por Ernie Hudson. O senhor acredita em OVNIs, projeções astrais, telepatia mental, espiritismo, clarividência, fotografia espiritual, movimento telecinético, transe mediúnico, no monstro de Loch Ness e na teoria da Atlântida? Se o salário for dos bons, eu acredito naquilo que quiser. E esse não é o único contato do ator com o sobrenatural. Ele também foi o policial lá no filme do Corvo, do Brandon Lee. E também foi Poseidon no Once Upon a Time. Eu assisti no Once Upon a Time e meu Deus do céu, é o Winston! Pronto, equipe completa. Esses personagens são importantes para a saga toda, inclusive para os filmes novos. Como dito anteriormente, um dos criadores é o nosso querido Dan Aykroyd. E ele já gostava de pesquisar coisas paranormais, mediunidade, já era um passatempo dele e da família dele. Porém, no seu primeiro roteiro, a história era muito mais sombria, mas já tinha mais ou menos a ideia ali de trazer a ciência paranormal para a comédia. Se passaria no futuro, com várias equipes diferentes de caças-fantasmas, e elas seriam todas rivais.
Você consegue imaginar essa história alternativa? Pra mim, parece um pouco uma gincana de caça-fantasma. Tipo, cada equipe que capturar o fantasma primeiro ganha. Ê! Ai, já perdeu. E o que você acha dessa história? Coloca aí nos comentários que a gente tá curioso. Dan Aykroyd escreveu o roteiro pensando nele e do seu amigo John Belushi. E eles já tinham trabalhado nos Irmãos Cara de Pau e já era um grande sucesso. Mas nosso querido John Belushi faleceu em 1982 devido a uma overdose. Então o projeto foi engavetado, mas mesmo assim tem uma homenagem a John Belushi no filme. O Geleia, o fantasminha queridinho de todos, foi baseado no John Belushi. O Fantasminha fez tanto sucesso que ganhou futuramente até seu próprio desenho. Você consegue até ver alguma semelhança do Geleia com o John Belushi em algumas maneiras, assim. Por exemplo, ele só fica atrás de comida. Primeira cena dele, ele tá lá no restaurante do hotel, voando no Lucy. Dá pra ver que ele só quer farra e comida. Bem parecido com o jeito festeiro do ator. Mas eu tenho uma teoria. Mesmo Dan Aykroyd falando que foi baseado no John Belushi, a gente vendo semelhança, eu acho que o Geleia, na minha teoria, é um fantasma de uma criança. Talvez a ideia do Dan Aykroyd seja ter homenageado o amigo de forma de sua criança interior. Porque veja bem a minha teoria. Ele só tá atrás de comida. Os filmes, no desenho, todo lugar que aparece o Geleia só quer comida e não faz mal pra ninguém. É o único fantasma que não tá atacando nenhum humano. Ele só ataca uma cena lá, o Bill Murray, pra melecar ele, mas nossa, só jogou slime no Bill Murray. Nossa, que terrível. Ele me lambuzou. Isso é ótimo! Você teve um contato físico real! Ele parece ter uma certa inocência. Repara bem, ele é um fantasma assim muito bonzinho, parece que ele é inocente de tudo. E nos desenhos, no filme também, ele só tá atrás de comida não saudável. E tipo, ele também é um fantasma. Ele não precisa comer, ele nem tá sentindo gosto de nada. Ele come e o negócio vai cair no chão. Então parece muito aquela criança que, oh meu Deus, chegou lá no hotel, viu aquela mesona lá e quer comer tudo. Pra mim, ele parece muito, muito, muito essa inocência de criança. Nos filmes novos, fizeram até um fantasminha azulzinho, que eu não lembro o nome agora, que também fica atrás de comida. Mas acho que foi pra homenagear mesmo o Geleia. Outros fatos de que eu acho que ele é um fantasma de uma criança. No desenho, o Ray conta historinhas para ele dormir. Ele fica atrás do Peter como se fosse o irmão mais velho, assim, querendo a atenção dele. Ele tem medo de brócolis no desenho. E ele transmite uma inocência tão grande que no desenho ele é amigo do Stay Puft. Sim, aquele monstro de marshmallow aparece no desenho, eles são amigos. E ele chama Stay Puft de garotão. Então parece muito que é uma criança vendo, oh meu Deus, olha só, meu amigo é muito maior que eu, é um garotão. Não sei, pra mim ele passa muito vibe de ser espírito de uma criança. Você acha que minha teoria faz sentido ou eu tô fumando banana? Coloca aí nos comentários. Que viagem é essa, véi? Se fosse o John Belushi mesmo, ele ia estar atrás de bebidas e da mulherada. Voltando ao roteiro, Dan Aykroyd engavetou durante um tempo e depois ele resolveu enviar para Ivan Reitman. Cada hora eu falo de um jeito, não sei falar direito o nome dele. É o diretor do filme, que de cara já gostou do roteiro de 4 caras parecendo bombeiros, só que atrás de fantasmas. Em uma entrevista, a Ivan disse que o corpo de bombeiro, a sede dos caça-fantasmas e o logotipo já estava lá quando ele recebeu o roteiro. Falando nisso, o quartel dos caça-fantasmas é real e sim, era uma sede de bombeiros. Está localizado no coração de Nova York, mais precisamente em Tribeca, no endereço 14 Northmore Street. Hoje em dia é uma atração turística que recebe fãs da franquia o ano todo. Você pode inclusive pagar ingresso para entrar lá dentro, onde dizem que está montado igual ao quartel do filme. Se alguém quiser dar esse presente pra gente, aqui do canal, a gente aceita, viu? Ivan Reitman então indicou Harold Ramis para se juntar a Dan Aykroyd. Ele tinha visto Harold Ramis atuar no show da Broadway que ele tinha produzido, The National Lampoon Show, que tinha grandes nomes no elenco, como Bill Murray e John Belushi, e gostou bastante da atuação de Ramis, tanto que colocou ele no filme Stripes, de 1981, junto com Bill Murray. E Ivan falou numa entrevista que ele já tinha a ideia do Harold Ramis ser o esquisitão do quarteto, ser aquele que se diferencia de todo o resto. Você pode reparar, ele é um nerdzão da equipe. Então, Harold Ramis foi roteirista junto com Dan Aykroyd.
E lembra que Dan Aykroyd já tinha conhecimento sobre mediunidade e coisas sobrenaturais? Pois é, nosso querido Harold Ramis, o Ego Spengler, tinha conhecimento sobre os cientistas e suas pesquisas sobre pós-morte. Ou seja, dupla perfeita. E você reparou que eles são muito parecidos com seus personagens? Dan Aykroyd até comentou em uma entrevista que o filme não seria o mesmo sem Ramis, porque ele sabia muito sobre física quântica, espiritismo e mitos, igual seu personagem. Infelizmente, nessa entrevista, Harold Ramis já tinha falecido, devido a uma vasculite autoimune, em 2014. Ivan Reitman, na mesma entrevista, falou que desde que o ator provou a roupa usada no filme por ele, colete, paletó, óculos, nunca mais tirou. E aí acrescentaram o cabelo estiloso do Egon e ele assumiu de vez o papel. Ele dizia ainda que o Ramis era bem diferente do papel, mas foi capaz de criar um personagem original. Para criar o roteiro, então, Ivan Reitman e Dan Aykroyd foram para Martha's Vineyard. Cada um se hospedou numa casa e Dan Aykroyd já estava morando lá. Então passaram 2 semanas no porão da casa do Dan Aykroyd, criando o roteiro, e ainda não era o roteiro final. Parecendo a gente aqui na Casa Vega, né, Laís? É verdade. Quando foram escalar o elenco, Dan Aykroyd pensou do Ed Murphy para o Winston, que chegou a ler o roteiro e adorou, mas ele já estava comprometido com o filme O Tira da Pesada e não dava de acordo com a agenda. Então foi substituído por Ernie Hudson. Você consegue imaginar o Ed Murphy no lugar do Ernie Hudson no filme? Não. Já o Bill Murray ficou com o papel que seria de John Belushi, e ele não recebeu salário pelo filme. Ele preferiu fazer um acordo com a Columbia Pictures para que a produtora cobrisse todos os gastos e um projeto pessoal que ele queria desenvolver, O Fio da Navalha, de 1984. Lançado em outubro do mesmo ano, o filme foi um fracasso de bilheteria, com um orçamento de 12 milhões e uma arrecadação de apenas 6 milhões. Sobre Bill Murray, dizem que ele não seguia o roteiro. Ele leu o roteiro, entendeu o personagem, enfim, não seguia o roteiro. You're right, no human being would stack books like this. Parecido com a gente aqui também. Inclusive, na cena da Dana possuída, aquelas coisas que ele tava falando pra ela e tal, foi tão improvisada que se você der uma pausa na expressão da Sigourney Weaver, você vê que ela tá segurando o riso. E ainda sobre essa cena da Dana possuída, eles tiveram a ajuda de um mágico para recriar a cena dela flutuando. Essa cena é efeito prático, usando o ilusionismo de levitação, aquele famoso dos mágicos, da mulher flutuando, foi isso que fizeram na cena. Já falando da Sigourney Weaver, ela conseguiu o papel de forma muito inusitada. Como ela sabia que a personagem dela viraria um cachorro infernal no final do filme, ela simplesmente começou a rosnar e latir. E Ivan Reitman não viu como não contratar ela, né? Imagina, vir fazer um teste pro filme. Diretor, contratada. Eu declaro diabo e diabinho. E falando sobre criaturas sobrenaturais, sabia que Ivan Reitman, que fez a voz do Geleia e de Zu... Okay, but I didn't know you had your license. Voltando ao elenco, o personagem Louis Tully, de Rick Moranis, era para ter sido de John Candy, que não entendeu o personagem e insistia em fazer ele com sotaque alemão. Do quê? Ivan Reitman também fez a mesma cara que eu fiz aqui e acabou tirando ele do personagem e oferecendo para Rick Moranis. Depois de ler o roteiro, Moranis ligou para Ivan falando: "Por favor, agradeça a Candy por ter recusado. Isso é incrível, eu sei o que fazer com isso." E aqui entre a gente, ele ficou perfeito para o papel. Agora vamos falar de um ator que se deu mal no filme. O ator William Atherton, que deu vida ao personagem Walter Peck. Durante a cena que os caça-fantasma derrotam o Stay Puft, ele teve mais de 5 galões de creme de barbear jogado em cima dele, quase o derrubando. E como se não bastasse, seu personagem era muito odiado. Lembra? É o cara que tenta impedir os caça-fantasmas o tempo todo. E muitas pessoas paravam o ator na rua para falar alguns desaforos e saindo até briga entre as pessoas e o ator. Menos, né, gente? Vocês têm que separar o ator do personagem. Imagine a Nazaré Tedesco se a Renata Sorrah começa a andar pela rua e todo mundo começa a querer estapafear ela por aí. Estão me olhando por quê?
Aproveitando que estamos falando do monstro de marshmallow, Stay Puft é uma marca de marshmallow criado para o próprio universo de Caça-Fantasmas. Você pode ver que tem uma cena do apartamento da Dana que aparece um saquinho do marshmallow Stay Puft em cima da mesa dela, ganhando forma depois de um monstro gigante, depois que Zul fala para imaginarem como Gozer, o Destruidor, viria para a Terra. E o Ray lembrar da sua infância e lembrar do marshmallowzinho da embalagem do Stay Puft. It's the Stay Puft Marshmallow Man. Mas para criar esse monstro, eles se basearam em 2 mascotes reais. O boneco da Michelin e no Pillsbury Goof Boy, mascote publicitário da Pillsbury Company, virando assim um ícone marcante da cultura pop, aparecendo nas animações, tendo vários produtos relacionados, virou realmente uma marca, que todo mundo bate o olho, é aquele monstrinho lá de marshmallow dos caça-fantasmas. Inclusive voltando no jogo, Ghostbusters The Game, se vingando dos caça-fantasmas, principalmente do Ray. E já nos novos filmes, tem vários mini Stay Pufts, muito bonitinhos. Quem quiser mandar Funko Pop também deles, a gente tá aceitando. Naquela época, os efeitos analógicos estavam mudando para os digitais, mas mesmo assim, muitos efeitos dos caça-fantasmas foram práticos. Como, por exemplo, os gosmas e os ventos. Já os fantasmas eram fantasias com um efeito digital por cima, e até hoje são muito elogiados. Como, por exemplo, o prédio do filme realmente existe, fica entre a 65 e a Central Park West, porém não é tão alto como mostrado no filme, e foram acrescentados 8 andares digitalmente, incluindo as gárgulas e estátuas de cães que aparecem, foram colocados na pós-produção. A Steadicam era uma novidade na época. Você conhece essa técnica? Não. É uma técnica que dá estabilidade para a câmera, mesmo em movimento. A câmera é acoplada em algum local, ou na própria pessoa que está filmando, ou num carrinho, e permite que tenha um movimento dando estabilidade, sem que a câmera fique balançando. A Ivan achava muito importante usar essa técnica, porque o filme tem planos muito abertos, com muitos personagens ao mesmo tempo realizando coisas. Já os equipamentos foram criados por Stephen Dan, desde as mochilas de prótons até o Ecto-1, tendo apenas 2 semanas para concluir tudo. Sabe, acabo de me lembrar que nós nunca realizamos um teste com esse equipamento. As mochilas de prótons tiveram várias versões até chegar na sua versão final. Mas você sabia que a ideia de cruzar os raios foi feita de improviso? Simplesmente porque no roteiro não tinha como o vilão ia ser derrotado. Então eles improvisaram uma cena do Egon falando para não cruzarem os raios, para mais pra frente, lá no final, usarem de novo e dar sentido para como derrotar o vilão. Não cruzem os raios. Por quê? Seria muito ruim. Para o carro foi utilizado um Cadillac Ambulance, que era um carro fúnebre da época. Nada mais adequado, né? No filme até mostra o carro antes, até com as cortininhas que tampavam os vidros de trás, até ganhar as cores, o emblema e a sirene diferenciada. Um dos carros mais icônicos da cultura pop. Quais outros carros da cultura pop são icônicos que você lembra? Você gostaria de um vídeo só sobre eles? Deixa aí nos comentários. O diretor Ivan Reitman comentou numa entrevista que era muito emocionante ver o Ecto-1 passando pela cidade e as pessoas ainda não sabiam do que se tratava, olhando com curiosidade e sem saber o que estava acontecendo. Não perca o próximo episódio.